tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje com uma disciplina nova. Ela vai estar em outra playlist, tá? Nós temos algumas playlists do curso. Nós temos a formação de terapeutas, nós temos a de sociologia, e agora vamos ter uma outra playlist que vai estar em teologia cristã. Vou colocar lá várias matérias, várias disciplinas da teologia cristã, perfeito? E eu vou iniciar com a disciplina Panorama Bíblico, perfeito? Então vamos lá. Panorama Bíblico. Ao lermos a Bíblia, nos deparamos com milhares de termos e expressões de época que tornam o texto, por vezes, indecifrável. Isto se deve ao fato de que a Bíblia foi escrita há dezenas de séculos, em uma sociedade de hábitos peculiares, ou seja, próprios da época e dos costumes desse tempo. Entre o homem moderno e os escritos bíblicos existem diversos abismos culturais, geográficos, sociais, tecnológicos, religiosos, econômicos, etc. Ignorar que o conhecimento dos contextos dos tempos bíblicos, a este contexto chamamos de panorama. E é uma necessidade e faz com que muitas pessoas obtenham a pior interpretação possível de suas leituras bíblicas. Mesmo vivendo na mesma época, é bem provável que pessoas de diferentes regiões do mundo não se entendam, mesmo falando a mesma língua, pois as expressões que usam são diferentes. Neste caso, existem bem menos abismos entre estas duas pessoas do que entre um escritor bíblico e nós. Um missionário, quando vai a campo, já sabe antecipadamente que sofrerá um choque cultural, que terá um tempo de adaptação à nova cultura em que vive. Terá de compreendê-la para fazer com que aquelas pessoas compreendam o Evangelho. Imagine você conversando com um cidadão inglês, você diz a ele que vai tomar o ônibus. Então ele responde: como pode? Em um ônibus caber muito líquido. Ele entendeu que você iria tomar um ônibus. Então, ele lhe pergunta: você quer dizer que vai ter um ônibus? E você responde: não, eu não vou comprar um ônibus. A confusão aconteceu porque o brasileiro diz que vai tomar o ônibus, já que o americano diz I will have a bus, ou seja, eu vou ter um ônibus. Então, por que desta disciplina? Ela lida com conhecimento sobre os contextos sociais, econômicos, culturais, tecnológicos, religiosos, etc., que você necessitará ter para compreender muitas coisas a ler a Bíblia. Se às vezes é difícil conversar com um vizinho que veio de outra região do mesmo país porque você não conhece a sua sociedade, imagine então que para compreender muitas coisas escritas há dezenas de séculos, é realmente necessário o estudo das sociedades dos tempos bíblicos. Para se realizar esse estudo, é necessário ter a mente aberta para poder compreender a mente de outras pessoas que viveram na antiguidade. Muita pesquisa, assim como também é necessário saber de antemão que nunca se obterá um sucesso absoluto nesse tipo de pesquisa, por causa das fontes, né? Nós sabemos disso. E às vezes, lá na frente, vamos encontrar outras fontes que vão ou alimentar ou até mudar as características daquilo que a gente entender. Essa disciplina, de certo modo, lhe introduzirá em meios a tais sociedades. Após cumprir essa disciplina, aí sim você pode ler a Bíblia, claro, a gente já lê, já tem acesso, mas com uma clareza melhor, né? Como uma pessoa da época. Porque aí você começa a olhar daquele aspecto, não do nosso aqui contemporâneo. E isto é o de suma importância, pois você deve primeiramente compreender o que o texto bíblico dizia ao homem na época, para depois poder compreender o que ele diz para o homem contemporâneo. E
Como exemplo, veja um estudo sobre a sétima igreja do Apocalipse, que é Laodiceia, e para que as pessoas compreendam o conteúdo desta sétima carta, tivemos que fazer um estudo de contextos da região na época, para que todos possam, dessa maneira, compreender ao lerem o que João escreveu. Confira a importância disto, o estudo vai abaixo, né, mostrar para vocês conforme eu vou ler aqui. Então vamos lá. O texto é um pouquinho grande, né? Vamos sério. Texto do Apocalipse 3, 14, 22. Trinitarium Biblicum Socium, tá? Que foi tirado do texto. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que nem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha de tua nudez, e para ungires os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, né? Agora vamos falar sobre a cidade primeiro, tá? Vamos lá. Laodiceia era uma cidade rica da Ásia Menor, atual Turquia, fundada por Antíoco II em aproximadamente 250 a.C. Era situada ao lado sul de uma das grandes estradas comerciais da Ásia Menor. Localizava-se nela o encontro de três grandes estradas comerciais, por isso tinha sua prosperidade garantida. Era também um importante centro bancário. Foi ali que Cícero, viajando para assumir o governo da província da Sicília, em 51 a.C., sacou suas ordens de pagamento. Tais bancos financiaram a reconstrução da cidade depois de um terremoto que a destruiu em 60 depois de Cristo. Nessa época, Laodiceia, tão rica que era, recusou por orgulho uma verba especial votada e liberada pelo Senado romano para sua construção. Não precisava realmente coisa alguma. Muitas atividades e produtos faziam Laodiceia famosa. Dentre elas se destacava a lã, negra e lustrosa, produzida no Vale do Livro, da qual eram produzidas finas capas e tapetes. Ela tinha também uma ótima escola de medicina, uma indústria de colírios, famosas águas mornas carregadas de sódio que vinham da vizinha Hierápolis, eram impossíveis de beber sem causar morte, e outras. Sob o imperador Diocleciano, foi elevada à situação de capital da província de Frígia. Perfeito? Essa era a cidade de Laodiceia. Agora vamos para a interpretação. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Perfeito? Fiel. Nesta carta, Jesus se autodenomina deste modo, isto serve para contrastar com a infidelidade desta igreja, apesar daquela comunidade não ser fiel
Deus estava dizendo que ele era. Vamos lá. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Morna. Morna é a condição da igreja que vive em harmonia com o mundo, assemelha-se em comportamento com as pessoas ímpias ao seu redor. Professa o cristianismo, mas na verdade é miserável na fé. Assim como suas águas elétricas eram recusadas como nojo até por viajantes sedentos, o Senhor recusava Laodiceia com o mesmo nojo e usava a imagem destas águas para que pudessem entender. No item 17, né? Como dizes, rico eu sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que tu és desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Maliciosa e orgulhosa. No comentário sobre a cidade, já temos sobre o seu contexto econômico e cultural. Laodiceia era uma cidade mergulhada na ganância, da modernidade. Imaginava que possuía riquezas espirituais e virtudes cristãs, e isto a cegava para o entendimento da doutrina cristã, que é simples. Mas como poderiam ser pobres se eram ricos, cegos, se tinham o melhor colírio e nus se produziam tecidos finíssimos? Todo cristão que diz eu não preciso de coisa alguma engana-se gravemente, pois todos somos miseráveis, sem Jesus na retaguarda. Precisamos dele em todos os sentidos. Deus é nossa fonte de fé, de graça, de sabedoria, de amor. Precisamos do seu amor, da sua proteção, do seu espírito, da comunhão com os irmãos, e etc. Neste momento, o sentimento de autossuficiência foi o princípio da queda de Satanás, e buscá-la foi o princípio da queda do homem. Tinham tudo e não tinham nada, eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Vamos para o versículo 18. Eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e para ungires os teus olhos com colírio, para que vejas. Vamos lá, Laodiceia tinha em abundância cada produto citado, ouro, finos tecidos e colírios, mas que o Senhor quis dizer com de mim compres, é que não se tratava de produtos da cidade, pois estes eles já tinham, mas de ouro, roupas e colírios do Senhor. No versículo anterior, o Senhor os chamava de pobres, cegos e nus. Para este, ele dizia: Eu tenho ouro para a vossa pobreza, colírio para a vossa cegueira e roupas para a sua nudez. Estes produtos que o Senhor oferece são de graça, são comprados com a prática da fé. Os produtos de Laodiceia não traziam verdadeira riqueza. Vamos para o 19, versículo, né? Eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo, se pois zeloso e arrepender-te. O misericordioso que é o Senhor repreende seus filhos para que não os percam. E esse pedido de arrependimento vem após o conselho sobre como proceder corretamente. Ele diz: Vou castigá-los para que se voltem a mim e arrependam-se. Isso também denota que Deus castiga o homem com pesar. Todavia, note-se que a repreensão vem antes do castigo. Se não há uma resposta do homem, a repreensão divina certamente virá o castigo. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Interpretação. Esta fase, para mim, é triste. Cristo é um malquisto, mas ele está sempre pronto a ser aceito novamente. O pecador que se arrepende tem livre acesso a Cristo, que sempre o rejeitou. O povo da rica cidade de Laodiceia, sentindo-se bem materialmente e farto, não sente necessidade de Jesus e trocou por conforto e comodidade. Mas o Senhor está dizendo: Estou aqui à vossa disposição
Se me procurarem, terei prazer em vocês novamente. Cearei convosco. Talvez esta ceia refira-se à ceia das bodas do Cordeiro. 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Interpretação, vamos lá. Para cada igreja há uma promessa distinta. Esta promessa, de certo, vem ao encontro do interesse deste povo. Para Laodiceia, o Senhor promete que o vencedor, aquele que guardar seus preceitos, sentar-se-á no trono, pensando na população rica de uma cidade. Isto poderia vir ao encontro de cada um, mas este trono não era nos padrões humanos, e sim nos celestiais. O que está sentado nele é o soberano rico, mais humilde, poderoso, mais amoroso, reto e justo. Bom, vemos neste breve estudo o Senhor usando os próprios elementos da cidade na época para falar com os seus cidadãos. Se lêssemos simplesmente sem conhecer nada disto, o que iríamos entender? Este tipo de conhecimento é importante também para que você comece a sentir como o homem na época, pois pesquisar sobre aspecto físico pode ser, de certo modo, fácil, mas tentar entender os sentimentos de um homem da época, isto sim, é muito difícil. O que lhe provocaria ódio, esperança, patriotismo, choro, angústia, alegria, quais os fatos, aromas, paisagens, cerimônias que poderiam mexer com os seus sentimentos e de que modo. Não é suficiente você entender que consistia o ofício de pastor, mas o sentimento que ele trazia consigo por ter a profissão mais desqualificada de toda uma sociedade. Como se sentia um pescador que passou a noite toda deslocando um pesado barco a remo e puxando as redes pesadas e ásperas ao chegarem em casa cansado encontrar-se com sua família. Esse tipo de estudo não nos leva somente a compreendermos melhor o texto bíblico, mas também os personagens bíblicos, tal como o próprio Jesus, que era um judeu e vivia em meio a esta mesma sociedade, alimentando-se e vestindo o que era comum. Não conhecer esse tipo de estudo foi o que instituiu em muitas igrejas pesadas tradições que tornou a vida cristã em uma masmorra. A maioria das tais igrejas apoia-se nas epístolas aos coríntios sem saber que o apóstolo Paulo estava em meio a uma sociedade completamente mergulhada na imoralidade, onde a prostituição de renda da, é uma das fontes de renda da região. Bom, paramos aqui nesse momento. Vocês precisam ver a importância dessa disciplina. Por quê? Porque para você entender bem tudo que se passa, ou se passa no momento atual, né? E se passou na época, e as correlações são muito diferentes, elas têm que ser muito analisadas, os contextos, as palavras, as traduções, os costumes, né? Cada povo, na sua formação, alguns que chegavam, momentos que eram adaptados, outras culturas, e aí por diante, para se tirar uma conclusão melhor daquilo que se está se lendo. É claro que esse estudo aqui, nós estamos falando já do nosso curso, terceira e quarta dimensão, né? São avaliações bem mais avançadas do que as interpretadas por determinados segmentos e avulsa para qualquer um que lê. Então é importante fazer essa parte de histórica, de análise do texto e de conhecimento amplo das coisas, né? É, dê o seu joinha, dê o seu like, e compartilhe o vídeo, que nossos cursos são gratuitos. Precisamos dessa força aí para o canal. Na próxima aula, vamos continuar. E aí nós vamos falar sobre a habitação, como eram as habitações da época, tá? Que são narradas na Bíblia. Bom, até a próxima aula.